Senhoras e senhores, está começando agora o 3 de 12 Podcast, um podcast com um nome simples, mas que vai falar sobre a complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. Eu sou o Thalisson Fagundes, preparador físico e host desse projeto, e agora com vocês, a vinheta. Muito bem, pessoal, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma grande amiga de longa data, uma pessoa que é referência na área dela, referência na saúde. Eu tenho aqui comigo hoje a doutora Nádia Cortes. Seja muito bem-vinda, Nádia. Muito obrigada pelo convite, amizade de longa data, inclusive já foi nosso treinador também. Essa especialidade de performance humana eu acho sensacional. A capacidade de extrair o melhor de cada um que vocês têm. Muito obrigado. E hoje o assunto é muito bacana. Eu sou leigo nesse assunto, mas eu trouxe a Nádia porque a Nádia é a fera disso aqui, certo? Então hoje a gente vai falar sobre aesthetic, sobre cirurgia plástica e como a gente pode alinhar a cirurgia plástica com a atividade física. Então a gente vai conversar, discutir um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas. Eu, como leigo nessa parte, eu sei o básico, chamei ela pra gente conversar e a gente vai trocar uma ideia sobre o que cada um pode ajudar na área um do outro. Então primeiro eu vou só ler algumas informações aqui, passar o currículo da doutora Nádia, graduada pela nossa amada Universidade Federal de Uberlândia, a qual temos grande orgulho de ter feito. Também fez a residência em cirurgia geral e cirurgia plástica pela Universidade Federal de Uberlândia e hoje membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em mamoplastias com cicatriz reduzida e mastopexia em L, correto? Correto, perfeito. Técnicas novas que vão surgindo e a gente vai tentando se atualizar. Muito bem. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui falando sobre a cirurgia plástica. Um dado que eu achei sensacional. A gente estava conversando aqui, depois da pandemia, antes da pandemia, na verdade, o Brasil era o segundo país do mundo em cirurgias, né? Em procedimentos. E depois da pandemia, o Brasil pegou o ranking 1, é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Exatamente. Antes ele era, em segundo lugar, considerado por causa dos números relativos. Então, os Estados Unidos estavam na nossa frente porque a hora que você via números absolutos, os Estados Unidos ainda estava liderando. Agora, o Brasil conseguiu superar os Estados Unidos, inclusive em números absolutos, tanto relativo quanto absoluto, sendo o número 1 do mundo em cirurgias plásticas. Caramba, que legal. Nesses dados não estão considerados procedimentos como botox, preenchimento, é só cirurgia plástica. Nossa, se for pegar mesmo. Então mais essa parte, a gente explode, ninguém alcança a gente mais. Exatamente. E é legal isso, porque o Brasil, se a gente for analisar economicamente, o Brasil está bem longe dos Estados Unidos, né? Exatamente. E mesmo assim a gente tem um grande procedimento. Isso se deve a nossa própria população que está indo atrás realmente, que busca esses procedimentos, se deve a ter excelentes profissionais aqui, que vem gente de fora também para realizar esse procedimento, saem agora do exterior e vêm para cá para fazer isso com a gente? Sim, também. E a cultura nossa, do brasileiro, né, de muita praia, muito sol, atividade física, essa exposição do corpo gera muito a adesão à cirurgia plástica. E o brasileiro também, assim, ele tem como uma das prioridades, é como se fosse um bem de luxo, né? Assim como carro, como casa. O brasileiro também se programa, embora tenha essa distância dos Estados Unidos econômica, principalmente, né? Mas o brasileiro se programa para fazer uma cirurgia plástica, assim como se programa para um carro, por exemplo. Justo. E como você falou, dessa cultura nossa de muita praia, o Brasil é um país tropical, né? Tem alguma diferença do pensamento de quem procura cirurgia plástica aqui no Brasil para quem procura fora? Você vê que tem, sei lá, uma tendência, alguma coisa diferente? Assim, qual a tendência das cirurgias no Brasil e qual a tendência fora? Sim, com certeza. A tendência aqui no Brasil, por mais que a gente fale que quer uma cirurgia natural, um botox natural, a tendência aqui no Brasil são procedimentos mais artificiais. Por exemplo,
A toxina botulínica, ela tem 2 tipos, o tipo A e o tipo B. A tipo A é mais forte, a tipo B ela é mais fraca. Aqui no Brasil, não se aceita a tipo B, só se utiliza a tipo A. Por quê? A gente gosta de rosto paralisado, nenhum tipo de ruga. Já, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos não tanto, mas na Europa, a tendência são de coisas mais naturais. Lá eles usam, por exemplo, toxina do tipo B, próteses de tamanho menor, não querem mamas tão marcadas. Essa tendência do Brasil e dos Estados Unidos também é de ter uma coisa, um procedimento mais visível mesmo. Embora a gente ache que seja natural, a gente já está caindo no conceito de que, por exemplo, eu quero uma prótese de silicone natural, mas Sim. ainda assim é menos natural do que tendências europeias, por exemplo. Legal isso. Então tem, por exemplo, a toxina botulínica, 2 tipos. Uma que as duas vão melhorar a aparência e tudo mais, né? Paralisar a musculatura e tudo mais. Mas uma vai dar um aspecto um pouco mais plástico, mais artificial, né? E a outra vai manter. Exatamente. Bacana. A tendência é essa. E o que mais você opera? Hoje eu foquei em cirurgia corporal. Então, é o contorno corporal que vai desde a lipoaspiração, a abdominoplastia, cirurgia de coxas, de braços ali, a mamoplastia em si, que é onde eu tenho me especializado fortemente. Então, eu, no momento, não faço cirurgias de face, cirurgias de nariz. Eu fiquei mais com a tendência, a parte corporal, porque é a tendência também que a gente vem observando no mercado, né? Uma procura um pouco maior por isso, e também a invasão, querendo ou não, de outros tipos de profissionais. Eu ia perguntar isso agora. Isso. Na parte principalmente de face, de harmonização facial, de rinoplastia. Então, a gente está tendo esse limite meio invadido aí também. Sim, hoje em dia a gente tem, na parte facial, a gente tem otorrino e tem dentista também, que faz toda essa parte, né? Exatamente. Assim, as especialidades estão sendo infinitas, né? Então, às vezes até, por exemplo, o cirurgião crânio bucomaxilo, né? O pessoal às vezes está mexendo no nariz. Então, a gente está muito sem limite, assim, né? Por exemplo, uma outra área cirúrgica também, a vascular, cada vez mais vem entrando na cirurgia plástica, principalmente pela questão de lipedema, que é aquele acometimento das pernas. Então, cada vez mais a gente vai trabalhando junto com outras especialidades. Justo. No Brasil hoje, as cirurgias mais realizadas para mulheres são implante de silicone, a lipoaspiração, blefaroplastia, abdominoplastia e mastopexia. E eu tenho uma dúvida, qual que é a diferença da lipoaspiração para abdominoplastia? Não sei se muita gente também tem essa dúvida, porque é na mesma região e acaba... O que eu faço? Sim, exatamente. Muitas das vezes a paciente fala, por exemplo, assim, vim fazer um orçamento para lipo. E às vezes ela quer falar que ela quer corrigir a barriga ali. Então, a lipoaspiração é basicamente a retirada de gordura. Então, é aquela pessoa que já tem uma barriga magra, uma barriga plana, e aí ela quer fazer retirada de gordura localizada. Quando acontece, por exemplo, uma paciente que já gestou ou uma paciente que às vezes tem aquele abdômen avental, a gente precisa não só tirar a gordura, porque retirar só a gordura vai causar uma piora da flacidez. Então, aquela dobra vai piorar e aí a necessidade de uma abdominoplastia, que aí sim é onde que a gente entra com corte para retirar o excesso de pele. Então, a lipo, igual o pessoal promove muito aí, lipo sem cortes, né? A lipoaspiração, ela faz um corte do tamanho do calibre de uma caneta, que é a cânula que a gente usa para fazer a lipoaspiração, é mais ou menos do calibre de uma caneta. Então, realmente, a lipo não tem cortes, mesmo a lipo clássica. Você vai fazer furinhos ali, em torno ali da região abdominal, para retirar a gordura. E aí, hoje em dia, surgem várias tecnologias que auxiliam esses procedimentos. Por exemplo, existem tecnologias de retração de pele que fazem em casos limítrofes. Por exemplo, a paciente tem uma barriguinha dobrando, mas só a lipo também não ficaria bom e a abdominoplastia é demais para ela. Então, às vezes, uma tecnologia pode me auxiliar a não fazer um corte tão grande ou não fazer cortes. A lipoaspiração ultrassônica hoje também, ela vem com ultrassom para emulsificar a gordura, tornar essa cirurgia mais rápida, mais segura, menor risco de sangramento. Então, basicamente, a diferença é essa. A lipo, ela vai retirar só a gordura, a abdominoplastia, ela vai retirar excesso de pele também. Legal. Então, acontece muito com... Então, para fazer a abdominoplastia, acontece muito com quem já foi gestante e com quem já teve um sobrepeso. Isso. Né? Sei lá, fez uma bariátrica, alguma coisa assim, e sobrou pele para... Exatamente. Ou, às vezes, uma pessoa até que seja nova, né, que não gestou e tudo, mas que ela
teve um sobrepeso e voltou, então às vezes a gente vê perdas ponderais maciças, que são acima de 20 quilos, a gente vê que a pessoa normalmente sobra pele. Então, pode ser que mesmo que ela queira gestar lá no futuro, às vezes a gente opta por uma abdominoplastia inicialmente, porque aí lá no futuro ela pode se programar para essa gestação e retirando o excesso de pele normalmente. E agora eu vou entrar com a parte do exercício aí também para saber uma das dúvidas que eu acho que muita gente também tem com relação a isso. Retirar a gordura, né? A gente pode fazer da maneira artificial, como você falou. Né? O profissional vai lá e faz a lipo e tudo mais. Como também tem a parte do exercício físico. Exatamente. Né? Qual que é onde você vê, qual que é a sua opinião assim, de onde dá para ir com o exercício, de onde, olha, realmente vamos fazer isso, porque a situação dessa pessoa aqui requer que a gente faça esse procedimento. Sim. Normalmente é esse tipo de dobra de pele. A hora que a gente olha assim e a pessoa tem realmente uma dobra de pele, porque tem gente que chega a ter dermatite, não é só a dobra de pele que incomoda. Tem uma dermatite, tem uma deformidade na hora que coloca uma roupa. Isso aí é com cirurgia plástica, porque o exercício, por mais que condicione ela, que ela perca mais gordura, melhore a musculatura, essa quebra de pele ela não vai sair espontaneamente. Então, a hora que a gente bate o olho e tem essa quebra de pele, a gente já indica a cirurgia, caso seja a intenção dela de corrigir. Agora, esses casos, por exemplo, limítrofes, uma menina nova que só tem uma barriguinha ali, uma gordurinha em torno do umbigo, isso é, inclusive, motivo de muita contraindicação no meu consultório. Às vezes a pessoa vem querendo fazer um procedimento e a coisa que a gente vê é que 6 meses, 1 ano ali treinando, ou intensificando o aeróbico, né? Já vai melhorar. Então, muitas das vezes, a gente contraindica, é comum acontecer de contraindicar, porque a gente sabe que a pessoa vai conseguir. Agora, tem uma questão na região ali em torno do umbigo, que existe uma certa gordura encapsulada também. Aquela pessoa que já faz a dieta há muito tempo, já treina há bastante tempo também e não consegue perder essa gordura, a gente pode indicar a cirurgia plástica como uma forma de acelerar o processo exatamente para essa gordura ser encapsulada e ser das últimas gorduras a serem consumidas. Assim como gorduras da face, gorduras em torno da órbita, que elas são mais demoradas de se consumir. Precisa de um déficit muito importante, de um treino muito importante para conseguir. E é um procedimento mais tranquilo também por ser uma região menor. Isso, exatamente. E se a pessoa está treinando também... inclusive é a próxima pergunta, né? Exatamente. O benefício do exercício para quem... vai fazer uma cirurgia plástica. Queria que você comentasse como que é o... Porque eu tenho certeza que no público que faz cirurgias, que vem procurar pela cirurgia plástica, a gente tem quem treina, quem se cuida, mas a gente tem aquela galera do caminho mais fácil e que... sedentária e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Exatamente. A gente acha que a cirurgia plástica... É muito comum escutar que a cirurgia plástica vai emagrecer, né? Vou fazer plástica para emagrecer. E a plástica não emagrece. A plástica raramente muda algum dado ali na bioimpedância. Então, emagrecer mesmo... A cirurgia para emagrecimento é a cirurgia bariátrica. Então, se a pessoa está buscando emagrecimento, é a cirurgia bariátrica que quem faz não somos nós, cirurgiões plásticos. Isso é uma dúvida comum também. É o cirurgião bariátrico que vai fazer... A pessoa vai passar pelo procedimento de emagrecimento e depois ela vem para fazer reparadoras, o que for necessário. Mas, na cirurgia plástica, usualmente a gente utiliza o limite de IMC de 30 para baixo como sendo um critério de cirurgia. IMCs de 30 para cima, a paciente começa a correr muito risco de trombose, mortalidade, de eventos desnecessários para uma cirurgia letiva como a plástica. Então, a gente já tem esse corte de IMC de 30 para baixo para operar. E, obviamente, a recuperação do paciente que trabalha já essa musculatura, que tem essa rotina de exercício físico, é muito melhor. Por quê? Inclusive, em questão de inchaço, ela consegue trabalhar melhor. O aeróbico, a gente começa recentemente, em torno ali dos seus 7 a 15 dias de pós-operatório, o paciente já volta para o aeróbico. E tudo isso mobiliza estoque de água, estoque de gordura no nosso organismo. Então, a gente consegue um pós-operatório muito melhor. Realmente, essa via do mais rápido, quando o paciente sedentário vem com aquela promessa de vou fazer cirurgia plástica e isso vai me dar motivação para entrar na academia e tudo, realmente acontece. Pode acontecer em quem realmente tem aquela mudança comportamental por causa da cirurgia plástica. Mas a gente tem que ficar muito em cima. Por quê? Essa pessoa sedentária, quando foi retirado uma quantidade importante de gordura do corpo dela ali, o nosso corpo começa a se mobilizar para juntar de volta o estoque de gordura. E aí, a hora que a gente vê ela ali com 4, 6 meses, mais ou menos,
engordando tudo de novo. Então, se a pessoa não pega e não fica em cima disso, sabendo desses mecanismos, ela acaba engordando às vezes até mais do que antes da cirurgia plástica. Não tem como fugir, galera. Vocês têm que treinar. Independente do que vai fazer. Vai fazer ou não a cirurgia, tem que treinar. Exatamente. E se fez, tem que treinar mais ainda, porque o efeito sanfona, né, Nath? Você ganhar peso de novo, como você falou, às vezes você engorda mais do que você estava, e aí, pra cabeça da pessoa... exatamente. Acabou, né? Eu falo que se não precisasse treinar, eu ia ser a pessoa mais plastificada do mundo. Não ia ser eu que está lá na academia, né? Eu ia pedir para qualquer colega cirurgião fazer uma cirurgia a hora que eu quisesse. Sim, aí então, a vida ia ser muito fácil. Não ia jogar no modo easy, não tem porquê. Exatamente. E você tem... como é que é a taxa de homens e mulheres com relação à cirurgia plástica? É mais mulher, é mais homem que te procura? Sim, no meu caso, em específico, mais mulheres do que homens. Até pela sua especialidade e tudo mais. Isso, né? Exatamente. Mas na pandemia houve um crescimento muito importante, em torno de 17%, se não me engano, de homens procurando por cirurgia plástica, em especial a lipoaspiração. Porque antes a gente tinha dados de mais blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, cirurgias mais reparadoras que os homens procuravam, e agora cada vez mais eles estão procurando cirurgias com finalidade estética mesmo. Não só aquela ginecomastia, não só aquela pálpebra que estava incomodando. A lipogladiadora, que é um novo nome que o pessoal colocou aí. Gladiadora? Gladiadora. Pra ficar com os gominhos de gladiador? Isso, exatamente. Até o nome já seduz a gente, né? A lipogladiadora é uma coisa que os homens vêm procurando bastante, que é aquela lipoaspiração que você, além de tirar a gordura num homem que já é magro, já é atlético, já faz esporte e tudo, você ainda injeta gordura em grupos musculares específicos. Injeta gordura? Isso, por isso que é uma população bem restrita, é aquele homem magro mesmo, que já treina, já tem a dieta super alinhada, e aí essa pouca gordura que foi retirada, você ainda injeta, abrangendo grupos musculares que a gente nem imaginava que algum dia poderia injetar gordura, como, por exemplo, esternocleidomastoide, trapézio, deltoide. Então, você vai manejando essa gordura para ainda dar um aspecto mais malhado pro gladiador. Pô, que é isso aí? Tecnologia, e tudo isso feito guiado por ultrassom. A tecnologia, assim, tá sensacional. E o resultado, assim, fica como... Visivelmente como se fosse a musculatura mesmo? Como se fosse a musculatura, inclusive com estudos mostrando que essas células de gordura funcionariam como células-tronco que estimulariam a hipertrofia muscular. A gente que tenta trabalhar a hipertrofia muscular, fica meio leigo, meio cético assim, com isso, né? Porque você sabe a dificuldade de criar uma musculatura, né? Sim, com certeza. Você vai injetar gordura lá, ela vai crescer. Um mecanismo totalmente diferente para em relação à síntese de proteína. Proteína, né? Exatamente. E não lipídios. Exatamente. Mas eu fico até na dúvida, porque você está injetando gordura, e dependendo da alimentação e até do metabolismo da pessoa, ele pode vir a perder essa gordura. Sim. Porque, assim, você está injetando em um lugar que é um lugar onde se realiza muita força, muita contração muscular, né? E quebra muscular. E sabe que o corpo não fala assim, pô, tem uma gordura aqui, eu preciso tirar isso aqui para poder fazer mais força. Porque o emagrecimento, assim, ao nosso ver na educação física, você realizar um exercício intenso, falando bem leigo, realizar um exercício para que o corpo fale assim, putz, eu tô com muita gordura e tô com um pouco músculo. Deixa eu aumentar esse músculo aqui, reduzir essa gordura para eu não sofrer tanto na próxima vez que a pessoa for fazer esse exercício. Então, assim, injetar essa gordura em um lugar, pelo fim estético, para dar uma aparência, não corre o risco, sabe, dele perder essa gordura? Sim. Em qualquer injeção de gordura, as taxas são em torno ali de 30% a 50% de perda. Então, se eu injeto, por exemplo, 100 ml, eu posso contar que ao final do processo de cicatrização, a pessoa vai ficar ali com seus 50 ml. Então, isso já é muito bem documentado na plástica, né? E, obviamente, no local que eu tiver mais manipulação, seja mais movimento ou seja mais fricção, e essa perda vai ser aumentada também, né? Então, por isso que a gente fica meio cético, mas tem estudos já comprovando isso também, por meio de biópsias seriadas. Vamos ver o que aguarda. É um campo muito novo. Frente, Exatamente, é um campo muito novo. Quando tem um campo também. novo, a gente começa a questionar bastante, justamente para saber se ele vai ser bem aceito e se tem a validade, reprodutibilidade mais para frente. Exatamente. E falando até nessa parte de colocar gordura em um lugar, eu queria perguntar para você a respeito de uma cirurgia plástica que eu vejo poucas pessoas procurarem
Mas que eu já até te perguntei em outras vezes também, cirurgia plástica para glúteo. Uhum. Como que acontece? Eu não sei se tem muita gente que procura e a gente já até conversou, você me falou sobre o PO, né, o pós-operatório, que é um pouquinho mais complicado. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse tipo de cirurgia. Como é que é o pré, como é que é o durante, como é que é o pós? Nós brasileiros somos muito famosos pelo Brazilian Butt Lift, que é a cirurgia que internacionalmente seria de enxerto de gordura associado ou não à prótese. Então, lá fora, é muito bem divulgada e muito cirurgião realmente faz. Tem muito cirurgião especialista em prótese associada com enxerto, ou seja, a pessoa recorre a 2 técnicas para fazer um bumbum brasileiro, né? E aqui no Brasil, a gente vê que as brasileiras em si, por já terem esse biotipo de bumbum maior, elas optam normalmente pelo enxerto de gordura. Agora, caso a pessoa não tenha gordura de onde tirar, é onde a gente recorre para prótese de glúteo, que é um pós-operatório que a gente conversou, né? Um pós-operatório muito complicado, porque a primeira premissa é você ficar 4 a 6 semanas sem sentar em cima dos implantes. Olha que beleza. Então, olha só. Olha só, então é um pós-operatório muito complicado, que normalmente os pacientes não seguem. Cara, você não consegue sentar, cara. É uma coisa tão básica do nosso dia a dia que... Exatamente. E aí, o paciente não segue isso, é uma cirurgia extremamente dolorida, porque a musculatura do glúteo é muito mais forte do que, por exemplo, uma musculatura de peitoral. Então, e esse implante é colocado atrás do músculo. Muito tempo atrás, o pessoal ficava com aquele receio de, bunda de prótese. A gente ainda tem esse estereótipo, né, na nossa mentalidade, de achar que bumbum de prótese é aquela bunda redondinha assim, e não é. Como ela é colocada atrás do músculo, ficam resultados extremamente naturais, extremamente bonitos, principalmente quando você coloca uma coisa proporcional ao corpo do paciente. Então, o pós-operatório que geralmente tirar essa ideia dos pacientes de bumbum artificial e convencer sobre esse pós-operatório faz com que muita gente desista desse eu não vou ficar 3 semanas sem sentar, porque, nossa... Exatamente. Fique em pé. A pessoa vai ter que ficar em pé ou deitar de bruço. Exatamente. Você vai ter que dormir de bruço e o resto do dia ela vai ter que sair meio que assim, de costas pra cama, né? Ver que estivesse nadando, né? Ao contrário ali. E aí vai ter que ficar o dia... Cara, pensa, o dia inteiro em pé. Eu sei que o pessoal que trabalha, sei lá, trabalha com computador, alguma coisa assim, você vai ter que ficar... Vai ter que arranjar uma mesa mais alta. De lado, assim, né? Pra não sentar em cima da prótese. E aí é a hora que a gente vê as gambiarras e tudo, né? Porque cara, realmente... a hora que você fala pra pessoa ficar 4 a 6 semanas sem sentar, ela já pensa em tirar essa licença de trabalho. Fala, nossa, vou ter que tirar 1 mês e meio, mais ou menos, sem meu trabalho, que eu tenho que ficar sentada. Então, isso aí é complicado e faz as pessoas também buscarem vias mais fáceis, aquela história que a gente tava falando, de outros tipos de cirurgias estéticas para volumização do glúteo, como tem sido a bioplastia. O pessoal tem procurado muito a bioplastia, que é basicamente a injeção de PMMA, ou metacrilato, que é um biopolímero plástico. Então, ele é compatível com o nosso corpo, mas ele é um plástico, ele não é absorvido e ele é feito de forma definitiva. E hoje em dia, no mercado, gente vê... Não sai. É como se fosse um plástico mesmo. E se infectar, alguma coisa assim? Exatamente, esse que é o problema. Porque hoje em dia a gente vê no mercado uma ampla variedade de especialidades profissionais fazendo a bioplastia. E maioria das vezes eles não informam isso ao paciente, que o que está sendo injetado é um plástico mesmo, porque ele tem vários nomes, metacrilato, PMMA, e aí o consumidor cai nessa confusão de nomes e entende que está sendo feita uma coisa ali que... Você colocou um nome bonito ali e explicou de maneira mais... com as palavras mais difíceis, a pessoa já acredita, exatamente. Né? Aí você entra no Instagram da pessoa, ela tem milhões de seguidores, tá lá, Sinto Brega, como diz nosso amigo Silvio. Exatamente, eu Sinto Brega. Tem uma galera da Arábia, do Paquistão seguindo lá, que ninguém sabe como é que surgiram ali no Instagram da pessoa. Exatamente. E aí a pessoa cai nessa de biopolímeros, que é um procedimento... A hora que você injeta esse biopolímero, ele vai infiltrando as fibras musculares. Então, não é uma coisa que, se der problema, você faz um cortezinho e ela sai. Se der problema, você tem que fazer uma cirurgia, retirar o grupo muscular, ou seja... Você tira o grupo... Você tira o bife junto com a substância. Então, a pessoa... Sabe o ótimo inimigo do bom? Porque antes estava bom, né? Ela vai fazer o procedimento e depois fica sem musculatura. Então, e não raro acontece disso infectar, de dar rejeição. E pode acontecer hoje, pode acontecer daqui 20, 30 anos. A migração desse tipo de produto é muito grande. Então, às vezes, por exemplo, gente que faz rinomodelação.
com PMMA, pode acontecer. Eu já tive paciente de ter o PMMA aqui. Parecia que o nariz começava assim, sabe? Porque ele migrou daqui para cá. Então, é muito imprevisível. E esse tipo perigoso de demais, substância. né? Exatamente. E o preço é relativamente acessível. O resultado... Sempre vai ser mais acessível que o outro procedimento. Exatamente. Né? O resultado é lindo, né? Porque é plástico. Então, você modela conforme a necessidade. Mas está aí. Fica esse alerta, inclusive. Tem muitos Instagrams ótimos que fazem essa divulgação, por exemplo, vítimas da bioplastia, porque realmente são casos que a maioria dos médicos, quando vê esse tipo de complicação, não quer se envolver, porque são complicações realmente brabas de sepse, de ter que internar paciente em UTI, de fazer cirurgia mutilante igual esse caso. Então, o paciente pensa bastante nos prós e nos contras quando vai fazer algo desse tipo. Porque além de pensar nessa parte, ele ainda tem que pensar, se der merda, quem que vai me ajudar? Porque provavelmente não vai ser essa pessoa que fez esse procedimento, né? Então, isso você tem que ficar muito ligado, porque você deu ruim ali na cirurgia. Não vai ser qualquer outra pessoa que vai querer também te atender, porque tem um risco de a pessoa morrer ali. Exatamente. Né? Exatamente. Não raro os cirurgiões plásticos se negam a fazer esse tipo de cirurgia, porque faz com outra especialidade, a outra especialidade às vezes no máximo dá o primeiro atendimento ali, e aí para resolver mesmo, para ir para cirurgia. Ninguém quer comprar esse problema. Isso é difícil. Então pensem bem antes de fazer a bioplastia. Bioplastia. Sempre questione qual produto está sendo infiltrado. Às vezes até uma harmonização facial. Às vezes a pessoa vai confiando totalmente no profissional, questione qual produto vai ser utilizado, está dentro da validade, porque muitas das vezes, por exemplo, os preenchedores, a pessoa mistura um preenchedor de ácido hialurônico, que é mais caro, mas que é biocompatível, com esse PMMA ou metacrilato. Então, às vezes, a pessoa está fazendo um procedimento que eu tenho uma paciente que foi fazer preenchimento de olheira, a hora que terminou, que ela palpou, ela falou assim, pode parar, o que é isso que você está usando? Aí a pessoa falou, é metacrilato. Ela, não vai preencher. Nossa. E aí ela ficou com o preenchimento definitivo só de um lado e fica aquele negócio no meio do rosto, né? Tem que fazer uma cirurgia para tirar. E assim, pode ser a menor unidade possível do produto. Porque a gente está falando de uma coisa dentro do nosso corpo, né? Anticorpos vão começar a agir e tudo mais e identificar como um problema. Então, a mínima dose, por mais que às vezes as pessoas vão pensar, não, vou colocar só um pouquinho, então não tem problema. Eu vou ficar preocupada com quem coloca muito. Mas aquela pequena dose mesmo, no nariz ali, alguma coisa, pode desencadear um grande problema de infecção, né? Exatamente, igual você falou. É como se fosse uma doença autoimune, assim, né? Ela vai atacar aquele... Autoimune não, né? A imunidade vai vai ter que atuar ali para resolver o problema. Exatamente. Muito cuidado com isso, galera. Muito bom saber. E a gente falou de glúteo, né? Agora vamos falar sobre a principal que você faz, que é a parte de implante, né? De mama. E queria que você falasse também agora. Pré, durante, pós... E como que a gente pode ajudar com a atividade física nisso? Eu vou te perguntando aí ao longo da sua explicação, porque aí vão surgir mais dúvidas também. Mas me fala aí, como é que é a preparação? Quando alguém chega para você e fala, olha, quero colocar uma prótese. Exatamente. Eu gosto muito de conversar com os pacientes o que a gente pode fazer no pré-operatório, porque fica aquele senso comum de que, eu vou passar creme e é isso. Não é só isso, né? Hidratação, para começar pelo nome, é água, tomar água, hidratar a pele, obviamente, com creme, mas o condicionamento dessa musculatura, não só de peitoral, mas também toda a musculatura do core e de dorsal é extremamente importante, porque eu já tive, não são raros casos também de hérnia de disco pela postura no pós-operatório, que a gente fica com muito medo, né? Tende a andar assim, por mais que haja recuperação rápida, tudo isso, a gente acaba ficando com medo e andando assim, e acontece realmente... Se protegendo, né? É normal. Né? Exatamente. E o peso também, né? A pessoa fica com medo. É um peso novo no seu corpo. Isso. Então, esse condicionamento pré-operatório de musculatura de peitoral, de dorsal, deltoides, tudo isso vai ajudar bastante no pós-operatório, inclusive porque a maioria das técnicas de hoje em dia são feitas atrás do músculo. Então, é o dual plane, a alça muscular, nessa parte aí, o condicionamento muscular que manda, porque senão eu vou colocar uma prótese, essa musculatura vai arrebentar
e aí a gente não tem condição de entregar uma cirurgia com a excelência que poderia entregar. E além disso, o pessoal pega muito também no colágeno. Eu vou tomando colágeno no pré-operatório para melhorar. E eu, Nádia, particularmente, gosto muito do whey protein, acho muito mais completo. A creatina também, a gente tem estudos e evidências mostrando a recuperação pós-operatória, inclusive. Menor chance de dor, menor índice de edema muscular também, por mais que ela faça essa hidratação muscular, ela no pós-operatório também, ela tem todos esses benefícios que a gente vê cotidianamente na academia, né? E são suplementos extremamente seguros, o whey protein e a creatina. Então, eu recomendo para quem não usa, já ir usando. A gente, obviamente, vai ver ali antes da cirurgia, as dosagens, tudo certinho, mas essas recomendações são extremamente importantes. E as cirurgias de recuperação rápida que acontecem hoje em dia, elas são consideradas de recuperação rápida por causa disso também, pela mobilidade precoce que a gente proporciona para o paciente. Então, por exemplo, muita gente vê no Instagram aquele movimento de braço. Eu ia perguntar isso agora, que o pessoal termina e já sai levantando. Exatamente. E tudo mais. E isso, a gente consegue fazer isso, não só são 14 pontos diferentes da cirurgia antiga. Então, além desses 14 pontos, a gente tem que trabalhar essa musculatura para ela não fazer espasmo brigando com a prótese, porque o que dá dor é esse espasmo muscular. Então, não é uma coisa para se fazer só no Instagram. Realmente, 8 vezes por dia, você vai fazer 8 séries ali de abdução de braços, para ajudar essa musculatura não ficar brigando com a prótese. E aí, o paciente que faz isso, ele tem uma taxa muito menor de necessidade de analgésico. Obviamente, o analgésico, quando ingerido, ele vai causar mais intestino preso, retenção de líquido. Então, eu me beneficio muito do paciente que não está se entupindo de medicação, porque ele está fazendo o alongamento necessário ali. Então, essa técnica também necessita, né, desse condicionamento. E aí, no pós-operatório, inclusive, eu quero te questionar isso. O que você acha que a gente consegue melhorar num pós-operatório de mobilidade com esse tipo de paciente? A hora que você coloca uma prótese ali embaixo do músculo. Quais grupos musculares que a gente tem que trabalhar? Assim, pensando num pós ali em que a gente não vai poder aplicar carga nenhuma, acredito eu, né? Isso, a princípio, né? Nos primeiros 15, 30 dias. Então, o que a gente conseguir trabalhar de amplitude, melhorar a amplitude de movimento, se não tiver nenhuma contraindicação de vocês com relação a isso, de abdução, flexão, extensão de ombro, acredito que tentar aumentar o máximo possível da envergadura nos movimentos para que a musculatura se alongue mais, né? E entre em contato, como você falou, com a prótese e brigue menos, né? Acredito que esse trabalho de movimentação do complexo do ombro aqui vai ser uma das coisas que mais vai ajudar, porque você quer utilizar essa musculatura aqui no máximo da amplitude dela, né? Então, acredito que, inicialmente, se a gente conseguir fazer com que a paciente consiga ganhar esse giro total do seu ombro, que vai utilizar aqui a musculatura do peitoral, vai alongar a musculatura do peitoral, e depois a gente começar a colocar um elástico para tensionar um pouquinho mais em diferentes amplitudes. Acredito que, assim, no início a gente possa fazer isso. Né? Excelente. Então, se tem mais alguma coisa, eu até vou atrás depois. Mas, assim, na minha experiência, eu acredito que seja uma boa começar com zero carga e muita amplitude e um volume maior. E depois a gente começa numa carga bem de leve e fazendo microdoses de força. Exatamente. E geralmente também está liberado, se não tiver feito cirurgia abdominal associada, né? É liberado para malhar daqui para baixo, né? Eu falo sempre sobre os funcionais, mas eu pergunto isso porque agrega muito, principalmente as orientações que a gente dá no consultório, porque essas primeiras orientações de exercício físico acabam sendo nossas. A paciente não vai, com uma semana de pós-operatório, buscar um atendimento mais especializado, né? Então, a gente sempre fala, por exemplo, no portal, né? Nas próprias portas, vai tentando alongar, assim, para não ficar nessa posição. E às vezes até, eu pensando de novo aqui, às vezes até antes de passar, por exemplo, para um elástico, a gente pode tentar segurar alguma carga mais leve, com menos de um quilo, por exemplo, no início, mais distal possível, também para
não apenas ativar essa musculatura aqui, mas toda a musculatura acessória em volta, né? Que vai ajudar a musculatura do peitoral a estabilizar. Porque acredito eu que não adianta só a gente focar na musculatura do peitoral. A gente precisa focar também na musculatura acessória, que vai sinergiar em todos os movimentos para que a gente tenha estabilidade. Se a gente só direcionar pro músculo do peitoral também, acho que é importante explicar, a gente pode dar, às vezes, até uma sobrecarga. A pessoa pode querer, nossa, eu preciso fazer o possível para aumentar minha amplitude, aumentar minha força aqui e esquece do resto. Não, a gente pode trabalhar com pequenas cargas em isometria, por exemplo, para que a gente ative essa musculatura de deltoide, serrátil, romboides, para ajudar bem com essa estabilização também da musculatura, né? Sim, ajuda demais. E aí o pós-operatório é evoluindo isso, né? Eu normalmente libero com 30 dias, malhar aonde não foi operado. Então, por exemplo, se ela não operou abdômen, pernas, ela já vai fazendo alguns exercícios mais isolados, né? Porque, obviamente, ela não vai pegar fazer um agachamento livre, que recruta peitoral também, né? Sim. E não pegar cargas acima de 10 quilos nos 3 primeiros meses. A hora que ela está ali com 60 dias, mais ou menos, ela vai voltando a exercícios com carga nas partes operadas. Então, se ela operou a mama, ela vai malhar deltoide, peitoral, dorsal, bíceps, tríceps. Se operou o abdômen também, ela vai começar a fazer ali algum exercício que não aumente tanta pressão intraabdominal. E aí, com 3 meses, geralmente é vida normal, sem macaquinho, malhando com os pesos habituais de academia. Então, o pós-operatório é relativamente simples, né? Geralmente, a pessoa fica ali em torno de 15 dias, mais ou menos, em casa, afastada do trabalho. Com 15 dias já está dirigindo, já está fazendo praticamente tudo, nos casos de mamoplastia ou prótese de silicone. E a musculatura, continuando aqui na parte do peitoral, a mulher que tem uma musculatura um pouco mais desenvolvida do peitoral, treina mais, sei lá, uma powerlifter, que muita força, quanto maior for a musculatura, tem alguma vantagem ou desvantagem com relação ao procedimento? Não sei se já teve paciente que... né? Já, inclusive, vou contar de uma complicação. Não é uma complicação, é porque realmente são grupos especializados, né? Que a gente tem que trabalhar tudo muito individualizado. Uma paciente minha, realmente, powerlifter mesmo, com musculatura muito desenvolvida, a gente colocou essa prótese embaixo do músculo e tamanha a força muscular dela em peitoral que ela meio que jogou a prótese para baixo. Então, acertei no exemplo. Exatamente. Então, a gente teve uma prótese que cedeu muito mais do que o esperado e precisamos reoperar e fazer mais camadas, colocar uma prótese mais texturizada para ela agarrar mais, né? Não ser jogada para baixo. Por quê? Num caso como esse, eu não posso enfraquecer a musculatura numa paciente que passou anos e que depende disso, muitas das vezes, para viver, né? Então, porque existe essa técnica de enfraquecimento muscular, só que a gente deixa para o último do último recurso. Então, a gente trocou para uma prótese mais texturizada, fez novamente uma mamoplastia, sutiã interno, porque realmente esses extremos, o outro extremo também é extremamente... A baixa musculatura também é muito prejudicial. Muito difícil. Já aconteceu de entrar para a cirurgia, a gente colocar a prótese, no que colocou, a musculatura rasga. Eu falo que é igual pano velho, né? Às vezes você pega um paninho muito velhinho assim, e aí coloca aquela prótese e a musculatura rasga. Nesses casos que a gente sabe que o paciente já tem a musculatura mais fraca, é prótese menor, sabe? É uma coisa menos agressiva possível, porque se você fica fazendo aquela pressão, ela vai com certeza rasgar, inclusive no pós-operatório dela, causando muita dor. Então, esses extremos a gente tem que tentar trabalhar para a cirurgia ser mais individualizada possível. Isso aí já tem que falar com o paciente também, tipo, você não treina, você está sedentária, você quer botar um 400 ml para cima ali, não vai dar certo, né? Exatamente. E é coisa, assim, que às vezes ela fazendo flexão em casa, 30 flexões em casa todos os dias até o dia da cirurgia, ela já consegue uma qualidade muscular tão impressionante. Ela já deu um estímulo. Exatamente. Que não tinha, então... Exatamente. Eu falo isso porque, às vezes, a gente reopera pacientes e uma musculatura que estava de um jeito antes, ela volta de outro jeito. Então, são coisas que, às vezes, a pessoa fica, mas agora eu vou ter que matricular na academia. Não é, gente. É fazer flexão antes de tomar banho. Né? 30 flexões todo dia antes de tomar banho em casa. Isso dá uma qualidade para a cirurgia que não dá para imaginar. Sem contar que matricular numa academia ou começar a fazer exercício não deve ser como é que fala? Um impedimento, né? Não deve ser uma frustração. Nossa, eu vou ter que operar, eu vou ter que começar a treinar. Não, você tá querendo melhorar a sua estética, você tem que melhorar a sua saúde, cara. Porque não adianta só
você botar um silicone, você fazer uma abdominoplastia, uma lipo e você não treinar, cara. Vai voltar do jeito que era e não fica condizente também, igual a gente vê muitas essas lipo HD, né? A pessoa às vezes tá com a barriga trincada e aí você olha pro braço, você olha pra coxa, você fala, gente, da onde que veio essa barriga trincada se o braço não tá condizente, a perna não tá condizente? Então, é um global. Eu até postei isso hoje mais cedo no meu Instagram. Se a cirurgia plástica não vem acompanhada de uma mudança comportamental e de mentalidade, ela não serviu pra nada. Ela tem data de validade. Daqui a poucos meses já perdeu. É até engraçado, né? Você ter uma pessoa que tá extremamente definida no abdômen e não tá no resto do corpo. Você fala, cara, tem uma coisa errada que você tá doente, tá acontecendo alguma coisa, né? E o objetivo era estético e se sentir melhor e, sei lá, às vezes fazer com que as pessoas elogiem mais e receber... Enfim, a gente independe da vontade de cada um com relação à cirurgia. Mas a pessoa faz essa lipo HD, molda todo o abdômen e não cuida do resto, ela vai ficar mais estranha do que de acordo com os padrões que ela queria, né? Exatamente. É aí que a gente bate o olho e fala, é plástica. É isso que a gente procura trazer mais naturalidade possível, é isso. Por mais que você lipoaspire braço, perna, barriga, as coisas não ficam muito condizentes. E tem, falando no pós, a gente sabe que tem uma galera que é tigrona. Você vai falar assim, eu vou liberar depois de 30 dias. Conheço gente que antes já dos 30 já começou a fazer um exercício diferente, já começou a arriscar um pouco mais. E assim, é normal do ser humano. É igual aquele negócio que a pessoa chega e pergunta, eu posso beber tomando esse anti-inflamatório aqui e tudo mais. Aquele negócio. A gente sabe que tem os tigrão sempre que vão fazer alguma coisa. E eu queria que você falasse os riscos das corajosas, dos corajosos de fazer alguma coisa antes desse período pré-determinado por vocês. Geralmente esse período mais crítico, que alguma coisa pode dar errado por causa de atividade física, sem recomendação, são os 3 primeiros meses. E nesses 3 primeiros meses, o que pode acontecer? Por exemplo, no caso da cirurgia mamária, você costurou toda a mama lá em cima, pontos de pele, porque a gente fica muito pensando só na cicatriz. E, na verdade, a gente tem que pensar lá por dentro, porque a cicatriz você faz um refinamento posteriormente, se precisar, é uma coisa mais simples. Mas lá por dentro, por exemplo, eu posso ter uma queda de mama, uma deiscência de mama. E, às vezes, não por atividade física, por exemplo, uma mãe que tem que pegar um filho pequeno no colo, viu que o filho está caindo, ela vai lá pegar. O acaso ali é um exercício de força também, não deixa de ser. Exatamente. Então, por exemplo, todos aqueles pontinhos, toda aquela delicadeza, tudo que a gente fez pode se desfazer com isso. Eu tenho muita paciente que às vezes liga, às vezes até chorando. Arrebentou um ponto, eu senti que arrebentou. Só que visualmente a gente não observa nada. Por quê? Existem muitas camadas de ponto, então, às vezes, se um arrebentar, os outros seguram. Mas existe limite também, né? Por exemplo, pegar uma criança que está caindo, às vezes uma criança com mais de 10 quilos, isso aí já certamente vai comprometer um resultado estético. Então, por exemplo, a cirurgia de abdômen, quando a gente costura diástase, está tudo costurado lá por dentro. Se ela faz uma força maior, seja por um intestino preso, às vezes, na hora que vai no banheiro, seja para segurar espirro. Gente, quem segura espirro, nossa arrebenta os pontos todos. E aí, isso pode comprometer, sim, o resultado da cirurgia. Não só a atividade física, esses comportamentos, assim, que a gente acha inofensivo também. É legal ver como não é apenas aquele procedimento no local. Aí você vê que não é apenas o exercício físico, mas aí envolve alimentação, envolve o psicológico, porque você suturou a diástase ali e a pessoa com o intestino preso. Pô, se ela se alimentasse um pouquinho melhor, ela já... né? Então, é um conjunto que todo mundo se ajuda, é multidisciplinar o negócio, assim como qualquer outra coisa que a gente faz com relação à saúde, não é só um profissional que vai cuidar. Então, se a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica, ela não vai contar só com a cirurgião plástico, o cirurgião, ela tem que contar com um nutricionista, tem que contar com um personal trainer, tem que contar com alguém que vai... tá ali por ela em outras áreas. Isso, é uma sintonia muito fina, né? Esses dias eu até estava falando no Instagram sobre os fatores para uma barriga chapada. Tanto de variável que a gente tem, vai desde um bom sono, até dieta e atividade física é óbvia, psicologia também é óbvio. Mas, por exemplo, uma lordose que a pessoa tem, se ela tem essa lordose muito importante, ela nunca vai ter uma barriga chapada, ela sempre vai ter uma barriga proeminente, porque a coluna dela tá jogando essa barriga para frente. Sim. E aí a gente tenta trabalhar o LPF, a gente tenta trabalhar uma correção postural,
intestino, ciclo menstrual. Então, são muitos fatores que a pessoa tem que trabalhar para realmente chegar naquela foto maravilhosa de barriga chapada. E olha que a foto, ela dura, é uma imagem congelada, né? Se você colocar ela em movimento ali, você já vê que a pessoa não está tão chapada assim. Exatamente. E aí, fez o procedimento, beleza. Acho que acontece. Deve ser comum isso também com algumas pessoas. A pessoa não gostou. Sei lá, quer fazer o explante, né? A gente fala da doença do silicone também. E eu queria que você comentasse um pouquinho de casos que acontecem e a pessoa, meu Deus, agora eu coloquei, eu não gostei, eu quero tirar, é perigoso, vou deixar e a pessoa vai ficar mal, ou procura, é tranquilo para tirar? Como que é o processo? A cirurgia plástica, o Dr. Ivo Pitangui, inclusive, tinha uma frase muito importante falando que a cirurgia plástica se compara muito à arte. Então, às vezes, eu falo para você, imagina um elefante vermelho, você vai imaginar um elefante de um jeito, vai imaginar do outro, e o resultado vai ser um terceiro. E aí, a gente tem que alinhar isso bastante. Então, pode acontecer sucessivos, igual você questionou sobre a pessoa às vezes não gostar, pode acontecer reparo na cirurgia plástica, é extremamente comum. Fazer mais uma cirurgia de reparo, consertar isso, consertar aquilo, é uma arte mesmo que constantemente você vai refinando. Agora, no caso da doença do silicone, é uma nova entidade, nova, eu digo assim, de 10 anos para cá, vão aparecendo novos estudos, né, que o pessoal vai soltando, e a gente vai tendo novas informações acerca dos sintomas, e fica muito assim, a gente não tem tanta coisa precisa, porque a gente precisa retirar essa prótese de silicone para saber se os sintomas que a paciente está sentindo estão realmente relacionados ao silicone. Então, não tem um exame que você vai lá e faz e fala assim, isso aí é a doença do silicone. E esses sintomas são mais de 60 sintomas listados. Então, vai desde queda de cabelo, insônia, tá engordando, tá emagrecendo, tá com dermatite, tá com dor nas articulações. E assim, quem não, né? Quem não tem algum tipo desses acometimentos? São coisas comuns. Exatamente. E aí, quando isso incomoda a paciente a nível dela retirar o silicone, é o que a gente chama de explante, que é retirar o silicone e a cápsula que o nosso organismo faz ali em torno. E, posteriormente, ela vai observar se houve regressão desses sintomas ou não. Tem gente que quer fazer explante não por motivos de doença do silicone, que quer simplesmente retirar a prótese, porque lá atrás colocou uma prótese muito grande, hoje em dia não se vê mais com esse peito grande, ou então que quer aquele colo bem retinho mesmo, que é uma tendência também, próteses menores, mamas menores. Então, uma tendência hoje, próteses menores. Próteses menores, próteses ali de 200 ml. Hoje em dia não se chega muito mais a próteses de 300 ml. Então, conforme a estatura da pessoa, claro, né? As pessoas vêm procurando por próteses menores, inclusive para ter ficar mais slim. Né? A mulher, a gente, quando coloca muito volume aqui assim, a gente tem essa impressão de que está gorda. Então, às vezes você coloca uma roupa solta, pelo volume aqui assim, dá essa impressão. Então... E tem até diferença de prótese, né? Tem uma prótese que tem um perfil mais alto, que o peito fica mais aqui, ou uma que eu acho um pouco mais para frente, mais proeminente, né? Quantos são os tipos de Tem o prótese? tipo que o pessoal fala ou em gota, e a gente chama de anatômica, que é aquela que tem menos colo, geralmente não é muito procurada, porque a pessoa que vai colocar prótese, ela quer colo aqui em cima. Então, tem essa anatômica, tem o perfil alto, tem o perfil super alto, que é um perfil mais como se fosse cônico. Então, ela dá esse peito mais para frente. Então, a gente tem que avaliar muito tanto a musculatura quanto a ossatura da pessoa também. Porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Isso aí a gente vai trabalhar conforme for. Não é incomum a gente observar assimetrias torácicas importantes. Então, às vezes, a gente coloca um perfil de um jeito, outro perfil de outro. Às vezes, tamanhos diferentes também. Então, isso aí tem que ser muito conversado também e saber o que a pessoa está esperando. Às vezes, ela quer um peito mais pontudo mesmo, ou ela quer só o colo. Então, tem que avaliar a expectativa. Aí vai de vocês também avaliar o corpo ali e falar, olha, esse aqui não dá, minha querida, não tem, você pode querer, mas esse aqui vai ficar ruim pra você e vai te prejudicar lá na frente. Exatamente. Eu falo que prótese é igual o sapato, o tamanho do pé. Se você calça 38, você vai conseguir ali espremer num 37 ou um 39, mas calçar 34 você não vai dar conta. Um sapato 34 você não vai conseguir. Exatamente. E acontece também, assim, quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente vê que tem muito disso de autoestima, a pessoa quer mudar, igual eu falei antes. Às vezes a pessoa ela tá querendo mudar por ela mesma e às vezes ela tá querendo mudar pelo ambiente que ela vive. A gente é influenciado pelo nosso meio, então a nossa cabeça age de diferentes maneiras com relação
ao que a gente está passando. Acontece de chegar pacientes para vocês que você, numa primeira análise, vocês olham assim, tem a possibilidade de fazer, você sabe que vai dar um excelente resultado, mas vocês conseguem perceber que não é realmente aquilo que a pessoa está querendo, às vezes é alguma coisa diferente e ela está tentando ir para esse lado para solucionar alguma coisa dela, e aí vocês falam, olha, tenta ver dessa maneira. Sim, na verdade é bem desse jeito que você falou. A gente tem que conduzir o paciente bem devagarzinho para entender aonde que ela quer chegar. Às vezes a gente vai nessa conversa e descobre que ela está passando por um processo de divórcio, ou então que ela descobriu que o marido estava traindo ela, e você fica assim, será que essa paciente quer operar para ficar igual a mulher que o marido estava sentindo atração? E isso aí é muito, sabe, é muito melindroso a gente conseguir chegar nisso, porque o primeiro discurso de todo mundo é o quê? Eu estou fazendo por mim. Eu estou fazendo por mim e só por mim mesmo, é para me olhar no espelho e me sentir bem. Então, ir cavando isso e chegar no real motivo do paciente leva tempo e muitas das vezes a gente só descobre isso lá no pós-operatório. Hora que aí ela solta realmente a dor dela, mas não ficou assim, eu esperava isso, esperava aquilo. E a gente tem que tentar antecipar tudo antes da cirurgia, porque depois que você fez esse compromisso e interviu no corpo da paciente, ela vai te cobrar aquele resultado. Mesmo que o resultado seja, vamos salvar meu casamento. Ela vai te cobrar isso. Então, dizer não é uma parte muito difícil, mas é uma parte necessária também, principalmente em pacientes com depressão. Ou então, quando a gente identifica esses casos que você realmente falou, a paciente está indo ali disfarçada de que é para ela, mas a gente sabe que é para agradar uma outra pessoa. Então, dizer não, principalmente hoje em dias que todo mundo parece operável, né? Você pega meninas magras que 10 anos atrás ninguém nunca faria uma cirurgia nela e hoje ela está lá fazendo lipo HD com Renuvium. Então, ter essa aceitação também, porque se o paciente não aceita isso, ele sai do meu consultório, bate na porta do outro, o outro faz. E aí, às vezes a pessoa, ela vai em um médico, que ela já está esperando aquele resultado, não, ela está esperando aquela conduta. E aí quando você fala, olha, não, ela vai até achar alguém que vai fazer e aí acaba não dando certo. Exatamente. O mercado hoje está propício a isso, né? Você vai achar alguém que vai fazer. Sempre vai. Tem muita gente. Sim, né? Em qualquer área. Em qualquer área. Que você Educação procurar. física, medicina, tudo. Exatamente. Então, a gente tem que saber falar não e o paciente tem que saber entender também e alinhar as expectativas. Porque tem hora que o paciente está me falando assim, eu quero isso. Aí eu estou falando, você não vai conseguir ficar com isso. Ela, mas eu quero isso. Sabe? Aquela coisa de comigo não vai acontecer, comigo vai sair do meu jeito, ela só está me falando só para baixar a expectativa, mas vai ficar assim. Então, a pessoa tem que ir para a consulta aberta a escutar isso. Porque a gente vê a pessoa saindo, ela quer escutar que vai ficar tudo bem, vai ser satisfeita, ela não quer escutar sobre complicações, ela não quer escutar sobre nada. Então, vá para a consulta aberto a saber o que o profissional tem a te oferecer, porque existe limitação científica e tecnológica. A gente não consegue fazer milagre. Igual você estava falando sobre os biotipos, que eu converso muito também. O ectomorfo é totalmente diferente do paciente endomorfo. Eu não consigo criar uma cintura numa paciente que é aquele perfil triangular, que às vezes ela tem aqui assim, imenso, a cintura escapular muito maior do que a cintura pélvica, e aí não tem fratura de costela que resolve. Então, a gente tem que trabalhar dentro do biotipo. Legal você falar também sobre a pessoa querer agradar outra pessoa. Aí eu fiquei até lembrando das entrevistas dos últimos dias da Ana Hickman, por exemplo, né? Que o marido falando, pô, você tinha que ter uns ml a mais aí de peitoral e tal, e você é feia, isso aqui. Pô, é um absurdo. O cara tá chamando a Ana Hickman de feia, cara. É psiquiátrico. Sim. O caso desse cara total, né? Exatamente. Mas nas suas consultas, chega acho que mulheres mais velhas, inclusive, elas vão sozinhas? Acontece de ir com o marido também, e o marido quer saber como é que vai ser e tal, e dá pra ver que o cara às vezes quer mais do que ela. Sim. Né? Existem todos os tipos de perfis, né? Eu gostaria que as mulheres fossem sempre acompanhadas ou pelo marido ou pela pessoa que vai prover aqueles primeiros cuidados, pelo menos nas primeiras semanas, para que seja uma coisa combinada. Porque, por exemplo, o curativo sujou de sangue. Isso aqui é normal? Isso não é? Você tem que ensinar a pessoa que vai estar ali junto. Exatamente. A gente tem que preparar para viver aqueles dias ali de pós-operatório e todo mundo entender por quê. A mulher, que é 90% do público de cirurgia plástica, geralmente ela
também é o cerne da família. Ela tem ali filhos, marido, pessoas que dependem dela, que quando vem essa mulher acamada ou então numa condição de recuperação pós-operatória, vão demandar ainda mais dela. Geralmente, essa mulher sacrifica o pós-operatório dela para atender a necessidade dos filhos, a necessidade do marido. Então, eu preciso dessa conversa em família para que todo mundo entenda qual vai ser o cuidado demandado com ela. E aí, o que você estava questionando, realmente tem perfis de marido que às vezes o marido fala e a paciente não fala nada. É o marido que fala durante a consulta toda. E existe também o contrário, existe o marido que não vai, existe o marido que vai e fica só escutando, ou vai às vezes para negociar o preço. São perfis diferentes, mas o importante é que o convite para que toda a família se engaje na cirurgia dessa mulher ou desse paciente de cirurgia plástica faz toda a diferença na recuperação pós-operatória. Porque, principalmente a mulher, vai sacrificar o seu pós-operatório na hora que ela vê isso. E outro, não está errado também a questão de querer agradar. Às vezes a mulher quer fazer a cirurgia para agradar o marido, mas nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade, né? Às vezes alguém fala alguma coisa e você conecta com aquilo. Se eu virar e falar, por exemplo, Thaleson, seu cabelo azul tá horrível. Que cabelo azul? Você não conecta com isso. Agora, se eu falo uma coisa que você já tem aquele mínimo complexo, isso vem como uma lança e a gente vai tentar tomar iniciativa para mudar isso. Então, a gente tem que também tentar filtrar aonde que, por exemplo, a Ana Hickman, a gente fica assim, onde que a Ana Hickman ia se abalar com os comentários desse marido, uma mulher dessa, com um homem desse, né? Meu Deus. Mas acontece. Acontece. Exatamente. A lança vira uma bala de canhão quando toca na ferida onde realmente dói, né? Então, eu acho que isso é muito importante, você falar que as pessoas que estão em volta da mulher precisam estar comprometidas ali também com aquilo, saibam como é que vai acontecer, porque uma coisa é o maridão tá lá, tipo, não, beleza, minha mulher vai botar um silicone ali, legal, e vou trabalhar, eu vou deixar ela ali em casa cuidando do filho, ela não vai conseguir trabalhar e tudo mais. Então tem que ter uma responsabilidade, uma cooperação de todo mundo, porque esse pós é muito importante. Exatamente. Evitar qualquer risco aí depois, né? Inclusive em termos de liberações hormonais, né? A gente sabe que a mulher que se sente acolhida, ela sabe que tá naquela tranquilidade ali, ela vai liberar muito menos cortisol. O cortisol alto a gente sabe que é prejudicial para a cicatrização, para o resultado. Então, tudo ali é uma sintonia muito fina para conseguir trazer o melhor do pós-operatório que ela pode extrair. Justo. E agora, partindo da mãe, da esposa, vamos reduzir a idade, vamos lá para os 14, 15, 16 anos. Os jovens. Os jovens. Tá tendo, eu percebo isso. Esses dias eu fui dar uma palestra sobre atividade física né, em um colégio particular aqui em Uberlândia. E a galera tava meio assim, eu falando sobre atividade física, o que faz bem, o que não faz bem. E uma menina levantou a mão e perguntou para mim se exercícios de peitoral, flexão, supino e tal, aumentariam a mama. Aí eu percebi, eu falei, olha, eu acho que não da maneira como você tá pensando, né? Mas a musculatura sua, sim, vai aumentar, vai ter hipertrofia e tudo mais, mas não sei se é do jeito que você tá pensando que vai aumentar. Inclusive, eu falei, converse e verifique sobre isso, se você realmente quer colocar uma prótese e tudo mais, não precisa ter vergonha de nada, converse com quem entende do assunto, com especialistas e veja se isso é bom para você. Mas era uma menina de 15 anos de idade. Sim. Né? E eu vejo que tem meninas novas já que estão fazendo esses procedimentos. E aí a minha dúvida é legal de fazer nessa fase, né, de maturacional, né? Nessa fase de desenvolvimento do adolescente para a fase adulta. É tranquilo? Como que vocês veem essa parte? Ele tem que ser muito individualizado, esse atendimento para menores de idade. Por quê? Com 18 anos ali, mais ou menos, a gente já sabe que a pessoa passou por todos os estágios de maturação, né? Ciclo menstrual, desenvolvimento de mamas, tudo isso já aconteceu. Mas é normal que uma pessoa tenha a menarca, a primeira menstruação, até em torno dos 16 anos. Então, pensa, por exemplo, se essa menina
feminina, nesse caso, se ela não menstruou Sim. ainda. Então, ela é uma pessoa que muito provavelmente não vai se beneficiar de uma cirurgia plástica, caso ela não tenha menstruado, por exemplo. Mas existe, sim, indicações de cirurgias em jovens entre 14 a 18 anos, que são muito cirurgias, às vezes, até para correção, por exemplo, de mamas tuberosas, hipertrofia mamária, porque existem adolescentes que, às vezes, principalmente as que menstruam mais cedo, ali 9, 10 anos, elas têm um estímulo hormonal mais intenso e elas podem chegar nessa idade aí dos seus 14, mais ou menos, com mamas, com gigantomastia mesmo, com deformidade de coluna, e a gente pode optar por intervir nisso dos 14 anos em diante. Então, sempre muito personalizado, vendo quando que essa menina menstruou, quais são as fases, a gente chama de estágio de Tanner, de desenvolvimento sexual que ela tá, se ela tá com esse desenvolvimento completo ou não. Quando a gente vai para orelha e nariz, esse desenvolvimento se completa até 21 anos de idade. Ou seja, operar nariz e orelha ali antes dos 21 anos de idade, ainda assim, é uma questão que a gente tem que conversar muito, porque pode acontecer de fazer uma cirurgia, o nariz continuar desenvolvendo, a orelha continuar crescendo e tudo aquilo ali ser perdido. Vai seguir o caminho normal da genética da pessoa e vai complementar, né, o que foi tirado, né? Exatamente. Então, tem que ser muito individualizado e, claro, tomar muito cuidado com a extrema sexualização que a gente está observando aí na internet. Exatamente. O efeito de influencers, né, exibindo aquele corpo perfeito, que essa geração mais nova está exposta constantemente. Então, além de observar o estágio corporal, a gente observar em que fase psicológica que essa adolescente está também. Eu gosto bastante de falar dessa parte dos influencers e das influencers, que é muito legal, muito fácil você ver ali no Instagram como a pessoa está treinando e tendo aquele corpo dos sonhos, mas normalmente quem está vendo isso ou é o homem ou é a mulher que trabalha 8, 9 horas por dia, tá cheio de boleto para pagar, tem 2 filhos para criar. E aí isso aí acaba criando uma imagem distorcida da pessoa e ela acaba se perdendo nesse mundo estético, né? E, enfim, acaba indo para outros caminhos que acabam prejudicando ela. Totalmente injusta a comparação, né? A vida que aquela pessoa ali está tendo de treinar e receber suplementos, às vezes, os recebidos, Sim, né? Os recebidos, não pagos. Não pagos e estímulo, né? Para fazer drenagem, para fazer tudo quanto é tipo de tratamento estético. E a gente, os pobres mortais, estamos lá olhando, falando, nossa, eu vou fazer esse abdominal que ela está fazendo também. Ou vou colocar prótese com o mesmo cirurgião dela, que aí eu vou ficar igual. É totalmente diferente, né? Que é aquela conversa que você falou. A pessoa vem para querer ficar igual a alguma coisa e a gente tem que orientar e falar, olha, o resultado vai ser esse, não vai ser como desse jeito aqui, mas vai ter esse resultado, vai ser bom e tudo mais, né? Então é importante orientar. Exatamente. E até em relação a essa galera, os influencers que toda hora estão fazendo procedimento e tudo mais, e eu fico até um pouco preocupado com eles, porque é tanto procedimento toda hora que aí vem a dúvida. Tem um teto de procedimento? Tipo, eu sei que tem aquele Ken brasileiro lá que fez uma porrada de cirurgia plástica, sei lá, mais de 50 para ficar parecido com o Ken. Tem uma mulher aqui também que fez mais de 50, esqueci o nome dela. Tem um Ken, eu não sei se é o brasileiro ou se é o americano, que aí agora virou mulher. E aí, sabe, além de todas as cirurgias, aí virou a Barbie agora humana. Então, assim, é difícil a gente quantificar isso, porque a coisa realmente não tem limite. Eu falo que a nossa pele... Sabe quando você tem uma fatia de mussarela? Você põe ela a primeira vez no micro-ondas, ela faz assim, né? Sim. Aí, se ela esfriar, você põe a segunda vez no micro-ondas, ela já não estica tanto. Aí, se você põe uma terceira, ela já não estica, vai ficando que é trem duro. A nossa pele se comporta exatamente desse jeito. Então, na primeira cirurgia plástica que você faz, ela cai como uma luva, ela fica bem. Na segunda, ela já está mais enrijecida. Na terceira, e assim por diante. Então, quanto mais cirurgias plásticas você vai fazendo, mais a pele vai tendo aquele aspecto quebradiço, aquela coisa que todo mundo bate o olho e fala, tá artificial, tem alguma coisa diferente aí. Mas os procedimentos, assim, são ilimitados, teoricamente, né? Por exemplo... Vai da fisiologia do corpo de cada um, sim. Exatamente, porque tem cirurgião, por exemplo, eu posso me negar a operar uma pele que já está nesse estágio, de não conseguir esticar mais, porque eu sei que o resultado não vai ficar bonito, não vai ficar natural. Então, ou então tem gente que, por exemplo, faz a lipo, faz a abdominoplastia e surgiu a moda da lipo HD. Aí agora ela quer fazer lipo HD num corpo que não tem nem gordura para tirar, porque ela já fez os procedimentos.
Então, isso aí vai muito da pessoa também, do senso e aquela história que a gente estava conversando. O cirurgião falar não e o paciente saber a hora de parar também. Porque, às vezes, a pessoa tem um dismorfismo corporal mesmo, ela olha no espelho e ela não está enxergando o jeito que ela está. E o cirurgião plástico, geralmente, é dos primeiros a falar isso, né? A hora que ela chega no consultório, a gente fala, tá na hora de separar. Eu não faço mais. E aí, se ela continuar, ela vai achar Você não é mais uma mussarela. Chega, você virou um queijo coalho agora. Você não tem mais onde puxar. Exatamente, é uma ricota que não derrete. Exatamente. Muito bom. Beleza. Nádia, tá sendo sensacional. Agora a gente chega numa parte finalzinha aqui do episódio em que a gente faz o Drop Set, que são 5 temas que eu vou perguntar para você. Você responde em poucas palavras, a sua opinião rápida sobre cada um. Então, agora, Mikael, roda a vinheta, Drop Set. Começamos então agora o Drop Set com a doutora Nádia Cortes. Primeiro tema, prótese de silicone pode romper dentro do peito? Pode romper dentro do peito. A gente vai descobrir só pela ressonância magnética. O ultrassom, ele dá uma suspeita, a ressonância magnética confirma. Rompeu, tem que operar. Ok. Segundo tema, correr pode fazer a prótese deslocar? Pode, se for uma corrida nos 3 primeiros meses, sem a sustentação adequada. Então, tanto o sutiã cirúrgico quanto o top, bem apertados mesmo, segurando ali, vão ajudar a não ceder tanto. Mas eu falo que é igual quando a gente põe uma chave no bolso, naquele shortinho de corrida, você põe no começo até lá em cima, ela vai caindo com a corrida. A prótese funciona do mesmo jeito. Terceiro tema, o pós-operatório de uma pessoa sedentária é muito mais lento do que de alguém minimamente ativo. De fato. Porque a pessoa ativa, ela tem circulação, ela tem vasodilatação, ela tem condições muito melhores de cicatrização e recuperação. Se você coloca uma pessoa sedentária que fuma, então, a recuperação é bem mais lenta. Quarto tema, a abdominoplastia antes da gestação pode ser perigoso? Pode ser se tiver uma gestação nesse 1 ano depois de operar. A pessoa faz abdominoplastia, se ela espera mais de 1 ano para engravidar, gestação normal. Mas se ela engravida no primeiro ano, inclusive, isso pode atrapalhar o neném crescer, porque a barriga não cresce de forma correta. Quinto tema, o que você fala para quem está em dúvida se opera ou não? Geralmente eu não opero. Mas antes de falar isso, procure o máximo possível de informação. Se você for em 10 cirurgiões plásticos diferentes, os 10 vão te dar informações diferentes. Procure informação, procure os prós e os contras de tudo. Tudo na vida existe pró e contra. Não é só chegar lá e receber benefícios ilimitados. Então, e se ainda assim continua na dúvida, não opere. Esse foi o Drop Set. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nádia. E para terminar, na verdade, eu queria te fazer mais, te pedir mais uma fala, porque você está gestante. Baby Isis está nascendo daqui uns dias. Vamos ver se nasce no dia 21, igual eu, para a gente comemorar junto. Sim. Né? E eu queria que você falasse também como foi a sua gestação, como foi com relação a treinamento, assim, vamos estender um pouquinho essa parte da plástica agora, para a gente falar um pouquinho também sobre, eu acho importante, você que está vivendo isso nesse momento, conversar um pouquinho sobre a saúde da gestante e como foi esses 9 meses aí de gestação da Isis. Sem dúvida, assim, a minha gestação foi abençoada em termos, inclusive, de, por exemplo, não ter náuseas, não ter desconforto lombar, mas isso vem também de uma pessoa que a vida inteira, desde os 14 anos, faz musculação, já jogou no time do praia, eu corria antes, eu já fiz funcional com o Thaleson, com o Kelvin. Então, assim, a gente vai condicionando esse corpo, e um corpo condicionado, ele consegue manter a rotina ali na gestação. E até hoje, eu estou com 37 semanas, até hoje, fazendo a musculação, fazendo aula de bike, e só a corrida, que eu parei agora umas 2 semanas atrás, mas que eu estou conseguindo levar com extremo conforto a ponto de fazer cirurgias de 8 horas, de 10 horas, em pé, sem ficar com dor lombar ao final do dia, sem ter dor cervical. O Pilates vem me ajudando bastante nisso, fisioterapia pélvica, tudo isso vem condicionando essa gestação para ela correr da forma mais saudável possível. Então, essa atividade física, o corpo realmente ele dá retorno, né? Agora é a hora que eu estou colhendo os frutos dessa vida inteira fazendo atividade física, e isso reflete também, obviamente, em não ter diabetes gestacional, não ter nenhum tipo de risco para eclâmpsia e outros acometimentos também. Então, a importância da atividade física não é só quando a gente fala de cirurgia plástica. E, com certeza, vai ser uma reabilitação também extremamente
rápida, que aí eu vou voltar só aparando arestas de coisas que eu já fazia. Por exemplo, certamente eu vou ter necessidade de um funcional para conseguir correr novamente, porque meu corpo passou por todas essas alterações, né? Alterações hormonais, alterações físicas também. E eu vou precisar, tenho consciência que eu vou precisar fazer tudo isso de novo para eu atingir a performance que eu tinha antes de engravidar. Mas tem sido, assim, uma gestação excepcional e só tenho a agradecer pelo trabalho que você faz não só comigo, faz com as pessoas, extraindo essa questão de performance humana, não é brincadeira. A gente conversando antes ali, né? Extremamente interessante como consegue extrair isso de grupos especiais, de gestantes, de crianças, adolescentes. Isso aí realmente eu quero muito que a Isis, com 6 aninhos... Já começa lá, a gente já vai preparar ela com desenvolvimento atlético. Exatamente, com certeza. E o pai triatleta também, com certeza. Não, vai o Filipão tá aqui já também, já sabe que já 6 anos tá lá. Exatamente. E capaz com 3 meses já tá colocando ela para nadar ali na piscininha e assim que o tio Thaleson liberar, Importante. Exatamente. É isso aí. Bom, esse é um spoiler mais ou menos de alguns episódios que você vai ter mais pra frente também, que a gente vai falar sobre atividade física e gestação. Então, não percam. Inclusive, a todos vocês que estão nos assistindo, queria pedir que vocês compartilhem o episódio, que vocês deem o like aí no YouTube, no Spotify, comentem, certo? Principalmente se vocês forem nossos amigos da nossa família, porque é importante que vocês principalmente nos apoiem nisso, porque esse projeto, ele custa e a gente quer melhorar cada vez mais. Então, deem essa ajuda aí pra gente, certo? Deem o like, comentem, compartilhem com todos que vocês acham que devam receber essas informações. E a gente vai aqui continuando fazendo esse trabalho de levar cada vez mais a informação sobre saúde, sobre treinamento para todos aqueles que precisam e que às vezes acham que sabem, às vezes não sabem. Então, a ideia desse podcast é justamente essa, da gente conseguir conscientizar cada vez mais pessoas sobre o que faz bem, o que não faz. Eu nunca digo que é o que é certo ou o que é errado, porque isso pode mudar a qualquer momento. Mas a gente sabe o que faz bem e o que não faz bem de acordo com aquilo que a gente está estudando, com as pesquisas que a gente tem e com todas as evidências. Então, isso aqui nunca vai ser um achismo, vai ser sempre com pessoas como a Nádia, que sabem exatamente o que estão fazendo, que estudaram para isso e têm total competência para realizar o trabalho que eles fazem. Então, meu agradecimento total a todos vocês que estão nos ajudando nessa empreitada, que estão nos assistindo. E meu agradecimento hoje especial para você, Nádia. Muito obrigado por ter comparecido. Valeu demais o aceite. Foi muito bom o episódio. Desenvolvemos bastante aqui o assunto e volte mais vezes. Muito obrigada, fica à disposição. Nosso Instagram é nadiacortes.plástica. Se você ficou com alguma dúvida ali em relação a alguma coisa que eu falei, manda direct. Sou eu que gerencio o Instagram, eu que converso mesmo. Então, mandou pergunta, eu que vou responder. E compartilhem também, caso tenha sido preciosa essas informações. Com certeza compartilhem nosso conteúdo. E eu agradeço demais o convite. Muito obrigada mesmo. Beleza, e com isso encerramos esse episódio sobre saúde, cirurgia plástica e exercício físico. Valeu, galera. Até a próxima!